Bom dia, pessoal. Vocês conseguem me escutar? Bom dia, obrigado aí pela presença de vocês, obrigado a Axion aí pela oportunidade da gente estar fazendo esse webinar. É, Hoje nós vamos falar aí sobre algumas tendências na área de CFTV. O que acontece? Só para vocês entenderem também, se todo mundo estiver enxergando aí a minha tela, vocês já devem estar vendo aí que tem um logo aqui, ó, chamado Samsung TechWin Academy, né? E esse Samsung TechWin Academy é uma campanha aí que a Samsung já vem fazendo há alguns anos, né? Onde a gente faz algumas apresentações na área técnica e na área comercial, bem como treinamentos de certificação na área de tecnologia para ajudar aí o pessoal, a área profissional aí dos mercados na nossa área de segurança. E o Samsung TechWin Academy, então, ele serve basicamente para isso, né? Ele vai estar aí fornecendo esse tipo de treinamento e apresentação para os nossos clientes. E o assunto que a gente vai ver hoje, na verdade, o que é, né? A gente basicamente vai falar um pouquinho sobre as tendências aí no CFTV, para os próximos anos, né? Na verdade, isso já está acontecendo hoje, né? A gente só vai deixar mais claro aí quais são essas tendências, quais são os usos aí que você vai poder fazer para o CFTV. E para começar, a gente vai mostrar aí como é que era o CFTV no passado, né? Quem tem mais tempo de mercado, quem já está há alguns anos trabalhando aí, eu particularmente já estou nessa área há mais de 15 anos, eu peguei isso daí já, né? Antigamente, então, nós tínhamos aí esse tipo de material para usar aí como monitoramento, né? Então a gente tinha câmeras, as câmeras nem eram tão legais assim, eram câmeras bem mais simples. Tínhamos aí o multiplexador. Para quem não sabe, esse multiplexador aí, ele é um equipamento onde você concentra as câmeras analógicas e aí você tinha um cabo aí que ligava ele num time-lapse. O time-lapse, para quem nunca viu, para quem tem menos de 15 anos aí, era um equipamento, era um videocassete que gravava em lapsos de tempo, né? Então, esses equipamentos eles eram caros, né? E muita coisa do que a gente vê hoje ainda vem dessas premissas aí, né? Vem dessa tecnologia. Isso aí, obviamente, é uma coisa que ficou para trás, né? A gente não trabalha mais com esse tipo de material, ficou realmente no passado. O presente, né? O que ele é? O que a gente tem visto muito hoje ainda são as câmeras analógicas. Então, as câmeras analógicas, você tem um cabo, né? Você conecta elas através de um cabo coaxial. Muita gente já usa o TP com balloon ou, dependendo da instalação, até o cabo manga, que vai chegar em um DVR, né? E vai gravar as imagens digitalmente. Então, esse equipamento DVR, de certa forma, ele já é digital, né? Ele pega a imagem das câmeras e grava no HD e aí exibe no computador, no monitor, e você pode ver aí ainda pela internet. Acontece que a grande parte do mercado ele está migrando para o que você está vendo aí hoje, né? Que são câmeras IPs conectadas diretamente num switch, e esse switch, então, ele é conectado a um gravador, pode ser um NVR standalone, ou pode ser um software mesmo de gravação. Então, nós estamos fazendo essa migração hoje, né? No Brasil, o mercado de analógico ele ainda é muito forte, né? Muita gente ainda utiliza câmeras analógicas com DVRs, até por causa do preço. Existem em algumas instalações, alguns aspectos técnicos que ainda vale talvez a pena você utilizar a câmera analógica, mas o mercado, a tendência mesmo é virar tudo digital. Né? Em países como Canadá e Coreia, mais de 85% do que é vendido na área de CFTV já é IP. Né? Mesmo aqui na Samsung, mais de 70% das nossas vendas em CFTV hoje já são IP.
né? Se a gente voltar aí a 5 anos atrás, mais de 50% era analógico. Hoje já mudou. Hoje, mais de 70% é IP. Então, é a grande tendência, né? A gente pode gostar do analógico. O analógico funciona muito bem, atende a maioria dos clientes, mas é uma questão de tempo para o IP dominar esse mercado aí. E entre outras coisas, né, nossa apresentação aqui ela não dura muito tempo, a gente vai falar sobre algumas coisas que você consegue fazer com IP de forma até razoavelmente fácil e dando aí algumas razões pelas quais ele vai substituir o analógico. Então a ideia é realmente que o analógico fique para trás e que aí a gente comece a trabalhar apenas aí com os sistemas IPs. Bom, então uma das coisas que estão presentes já, que já é realidade no sistema IP, é análise de vídeo, né? Uma coisa que com o analógico você não consegue fazer. Então, só para a gente entender, caso você ainda não tenha tido contato com essa realidade. Até algum tempo atrás, quando a gente usava DVR com câmera analógica, a gente praticamente não tinha análise de vídeo nas câmeras. O que a gente tinha era detecção de movimento, que é uma coisa diferente, né? A detecção de movimento, o que é? Você configura o DVR, por exemplo, para ele começar a gravar só quando tiver uma alteração na imagem. Então, o cara passou em frente à câmera, um carro passou rapidamente em frente à câmera, aquilo já é um movimento e ele já começa a gravar. Mas ele não sabe exatamente o que ele está fazendo, né? No caso da análise de vídeo, é diferente. A câmera, ela, de fato, ela tem uma análise inteligente porque ela consegue determinar o que é qual tipo de movimento, que tipo de coisa deve acontecer na imagem para ela startar uma gravação ou fazer um alarme, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, na direita, né, a gente tem aqui dois rapazes retirando um quadro e no frame de baixo, então, esse quadro, a câmera, né, mostra que a área onde estava o quadro e ela faz um alarme, ou seja, ela sabe qual que é a diferença de passar alguém em frente ao quadro, de alguém estar limpando o quadro, alguém estar observando o quadro, do quadro ter sumido da parede. Então essa é uma grande diferença. Então isso é um tipo de análise de vídeo inteligente que pode ser usado para várias coisas. Então, no caso aí do museu, é um exemplo bem pertinente. Você imagina que aquele quadro tem um valor aí muito alto, vale aí milhões de dólares, e eu tenho uma câmera para monitorar. Se eu colocar uma câmera normal, se eu colocar, por exemplo, um DVR analógico, câmeras analógicas, eu vou ter uma boa imagem, vou conseguir ver toda a movimentação ao vivo e gravada, porém, qualquer pessoa que passar em frente ao quadro, né, qualquer pessoa que estiver aí observando o quadro, tal, ele já vai considerar aquilo como um movimento e ele vai começar a fazer a gravação. Então, a parte relacionada a alarmes, ela é muito fica complicado aí para o operador trabalhar dessa forma. Quando a própria câmera, no caso da Samsung, a própria câmera faz a análise de vídeo. Então, imagina que você é um operador, que você tem uma central de monitoramento lá com, sei lá, 32 câmeras. Vamos fazer de conta que o museu tem 32 câmeras. E você tem um operador ali olhando aquelas imagens. É biológico, é do ser humano que depois de algum tempo, o cara olhando aquelas 32 câmeras, ele já não consiga reconhecer diferença entre elas, né? Ele não consegue, mesmo que aconteça um assalto em uma das câmeras, provavelmente o cara não vai estar prestando atenção em todas as imagens para determinar o que é um assalto, o que é um movimento, o que é o quê. Então, você depende muito da concentração de um ser humano, né? Que é o cara que está ali na sala de monitoramento vendo as imagens. Qual que é a beleza da análise de vídeo? Imagina que nesse mesmo museu você tenha câmeras IPs e que de repente a câmera ela determinou que um quadro foi subtraído ali, que o quadro foi retirado da parede. Nesse momento, ela vai
ela vai dar um alarme. Esse alarme pode ser um alarme sonoro, pode ser uma pop-up abrindo na tela do operador, pode ser um e-mail que ele recebeu no celular, uma mensagem, enfim, alguma coisa para fazer ele acordar. E nesse momento, mesmo que ele esteja lá cochilando, então não esteja mais conseguindo prestar atenção nas 32 câmeras que ele vê na frente dele, ele vai receber esse alarme, ele vai acordar, ele vai levantar e vai verificar o que, que é, né? No momento em que o incidente acontece. Então, ele vai receber muito menos alarmes falsos, né? E ele vai poder, então, tomar uma atitude aí mais certeira. E isso é uma diferença que existe entre os sistemas IPs com análise de vídeo inteligente dos sistemas analógicos, né? O sistema analógico, como ele se baseia muito apenas por detecção de movimento, o que acontece é o seguinte, o cara, quando tem um evento, muitas vezes ele não fica sabendo. Né? Ele vai ficar sabendo no dia seguinte que a empresa dele foi assaltada, que o sítio dele foi invadido, porque no momento essa parte de alarme ela é muito falha. Né? No caso de câmera de sistemas IPs, nós temos uma situação diferente, né? A gente consegue determinar exatamente o momento em que está ocorrendo um evento, com mais precisão, e quando esse evento ocorre, então o cara consegue já tomar uma atitude. Então ele passa a ser um sistema de segurança ativo, ao invés de ser um sistema que apenas grava coisas que estão acontecendo. Né? E essa é uma das grandes vantagens do sistema IP, e é uma das maiores tendências aí que a gente tem enxergado nesse mercado de monitoramento. Né? A maioria das câmeras hoje IP, ela já tem vindo com algum tipo de análise de vídeo, elas já têm vindo aí com algum tipo de inteligência, né, justamente para aproveitar o fato de que, no caso dos sistemas IPs, eu consigo ter esse tipo de função. E hoje, no caso de análise de vídeo em si, nós temos basicamente dois tipos. Nós temos aquele tipo de análise de vídeo que está na câmera. Então, a própria câmera faz uma análise de vídeo e emite um alarme de acordo com o acontecimento. Isso aí pode ser um objeto desaparecendo, pode ser um objeto aparecendo. Às vezes o cara ele deixou um objeto no aeroporto, que pode ser uma bomba, pode ser drogas, pode ser alguma coisa. Você tem linhas, então o carro ele entrou na contramão, a câmera vai alertar que um veículo entrou na contramão naquele momento e por aí vai. Então você tem vários tipos de análise de vídeo que estão na própria câmera e que vão mandar esse alarme para o operador. E temos alguns tipos de análise de vídeo que eles estão no software de monitoramento. Né? Aí nós temos parceiros que desenvolvem softwares com alguns tipos de análise de vídeo que são normalmente um pouco mais com mais detalhes, né, que você consegue fazer mais coisa. Normalmente esses caras eles colocam, por exemplo, um banco de dados, e aí com esse banco de dados ele consegue, por exemplo, ter uma lista dos clientes que entram numa loja, você consegue fazer identificação facial, você consegue fazer contagem de pessoas e por aí vai. Então são os dois tipos. Né? Nem todas as câmeras no mercado possuem análise de vídeo. Câmeras IPs, né? Nem todas. No caso da Samsung mesmo, a gente tem a linha WiseNet 3, essa linha de câmeras, todas elas já vêm com análise de vídeo embarcada, como desaparecimento de objeto, linha virtual para determinar se uma pessoa passou ou não por uma porta, se tem um carro na contramão, esse tipo de coisa. E existem algumas câmeras IPs que não têm análise de vídeo. Nesse caso, aí você pode usar a análise de vídeo que já vem em software. Existem alguns softwares no mercado. As câmeras Samsung Tecon elas são compatíveis com mais de 84 softwares que tem no mercado. Né? Então tem o Digiforte, 70, SS, Nu, Milestone, por aí vai. Então nesses softwares existem muitas vezes módulos de análise de vídeo que aí pode pegar a imagem dessas câmeras IPs e verificar se existe ou não algum acontecimento ali. Tá? E aí, obviamente, cada caso é um caso. Né? Existem diversos tipos aí de software para análise de vídeo. Alguns precisam de uma máquina mais parruda, outros não, e por aí vai. Aí cada caso é um caso. Mas esse é uma tendência que, na nossa visão, é uma das mais fortes que tem.
né, que é justamente aproveitar o mundo IP para fazer análise de vídeo. E lembrar que essa análise de vídeo, você consegue fazer muita coisa com esse tipo de análise de vídeo. E que essas coisas que ele consegue fazer, esse tratamento que ele consegue dar, é muito mais interessante no caso de IP do que no caso de analógico. Existem câmeras analógicas que fazem análise de vídeo, são análise de vídeo muito mais simples, mas o máximo que ela vai conseguir fazer com essa análise de vídeo é disparar, por exemplo, um relé para tocar uma sirene. Dificilmente você não vai conseguir tratar isso de alguma forma, né? Então a gente vai ver daqui a pouco também que quando a gente consegue colocar mais análise de vídeo nas câmeras, a gente consegue tabular isso de forma diferente. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, o software de monitoramento ele pode criar para você um log de quantas vezes um objeto sumiu, ou então determinar quantas vezes uma determinada pessoa entrou na loja e por aí vai. Então, no caso do IP, o tratamento do que você faz com esse tipo de análise, ele acaba sendo muito mais interessante do que no caso do analógico. O analógico aí seria muito mais simples, é uma coisa muito mais voltada realmente só para a gravação da imagem. Uma outra tendência que também aí vai estar presente somente em câmeras IPs, né? Isso em vídeo analógico você não vai encontrar, que é a gravação na borda. O que é a gravação na borda? Você vai pegar um cartão de memória, ali ele está mostrando um cartão de 2 GB, acho que nem existe mais isso hoje, mas as nossas câmeras, por exemplo, elas são compatíveis com cartões de até 32 GB. E as mais novas aí vão ser compatíveis aí com até 64 GB. A própria Samsung, mesmo recentemente, lançou um cartão SD de 128 gigabytes aí de capacidade. Então, essa é uma tendência fortíssima também na área de CFTV. E não é uma novidade, mas é uma tendência que vai ganhar força à medida que o próprio mercado tem desenvolvido cartões de memória que consigam ficar mais tempo sendo usados, né? Por quê? Só para vocês entenderem. Alguns anos atrás, já existiam gravadores que faziam, por exemplo, gravação em pendrive, aqueles pendrive que você compra aí em qualquer loja. Só que os pendrives, antigamente, eles não eram feitos para ficar recebendo gravação o tempo inteiro. Então, eles acabavam queimando, o desempenho não era dos melhores. Hoje, já é um pouco diferente. Um pendrive ele já consegue ficar o tempo inteiro sendo usado, às vezes o pessoal usa até para aumentar a memória no computador. Da mesma forma, os cartões SD, há alguns anos atrás, eles eram melhor usados para tirar foto. O cartão ele tem várias classes, mas independente disso, a maioria funcionava melhor só para você bater uma foto, aí quietinho no canto dele, depois você ia lá, batia outra foto. Para você fazer gravação de vídeo, ele já não era o dispositivo mais indicado. E isso tem mudado. Hoje você tem cartões que aguentam temperaturas maiores, você tem cartões de capacidades maiores e você tem cartões aí que conseguem, então, serem colocados numa câmera IP. As câmeras, a grande parte das nossas câmeras IPs hoje, a maioria delas, eu diria, tem um slot para você colocar um cartão de memória. E aí, sempre que tiver um evento, independentemente da câmera estar na rede, independente do gravador, do NVR ou do software sendo utilizado, você pode fazer gravações nesse cartão de memória. E isso é legal porque, de repente, caiu a rede, teve um evento no local e, mesmo assim, a câmera continuou gravando no cartão de memória. Aí você pode pegar um software, normalmente fornecido pelo fabricante da câmera, e ver diretamente as imagens gravadas nesse cartão de memória. Isso é uma tendência que vai crescer cada vez mais. Até porque o NVR hoje ele é indicado quando você tem uma quantidade grande de câmeras. Então imagina que você tem um local com mais de 16 câmeras, aí o ideal realmente é você fazer essa gravação centralizada no NVR. Agora, o cara às vezes ele tem uma câmera só no mercado dele. Então pode ficar meio pesado ele usar um NVR só para ficar gravando imagem de uma câmera. Então ele pode colocar ali um cartão de memória, obviamente
ele vai fazer uma gravação muito mais limitada do que seria no NVR, mas de repente já atende ele, né? Ele vai gravar ali durante alguns dias os eventos que ocorrerem só com aquela câmera lá. E também é uma forma de redundância, né? O cara ele vai ter uma câmera ali, de repente caiu o gravador, mas a câmera continuou gravando no cartão de memória. E hoje, como eu disse, como a capacidade desses cartões de memória estão cada vez maiores, o cara vai conseguir também ter um tempo maior de gravação direto no cartão de memória. Isso é uma coisa que, obviamente, apenas as câmeras IPs conseguem fornecer aí para os clientes. E aí a gente também tem uma outra tendência, que é o uso de CFTV em outras áreas. E isso aqui muitas vezes é uma coisa que o pessoal tem um pouco de dificuldade de enxergar, infelizmente, né? E o que quer dizer isso exatamente? Hoje você vai numa loja qualquer, qualquer loja, não precisa ser uma loja grande, nada disso. E muitas vezes essa loja, ela já tem o CFTV instalado, ela já tem câmeras ali instaladas, por motivos de segurança. E uma grande tendência é você começar a usar esse, esse sistema que você já tem instalado em outras áreas, né? Então, por exemplo, a gente teve uma série, há um tempo atrás, a gente teve uma série de empresas que nos procuraram para fornecer câmeras de CFTV para a área médica, né? Por que isso? Por causa dessa tendência que existe também de você ter algumas consultas e até operações sendo feitas remotamente. Então, uma câmera IP, hoje, né, uma câmera da Samsung, ela consegue dar muitos detalhes do que está sendo filmado. Então, a gente tem câmera que vai de 1.3 até câmeras de 5 megapixels, que você tem uma quantidade grande de detalhes e as cores são extremamente precisas, né? E muitas vezes o uso na medicina dessas câmeras ela acaba sendo feito por causa disso, né? Para o médico, a cor do que ele está vendo ali pode indicar alguma coisa. Então é uma área que a princípio não teria absolutamente nada a ver com CFTV, mas que às vezes engloba aí alguns dos nossos equipamentos, né? A mesma coisa com tráfego, né? A coisa mais normal hoje em dia é você tomar uma multa, né? E essas câmeras aí que te dão multa são câmeras de CFTV, né? Basicamente, são câmeras de CFTV que permitem que você aumente bastante a velocidade do shutter, e aí quando você passa de carro com uma velocidade alta ali por ela, ela consegue tirar uma foto aí da sua placa e fazendo assim a alegria do CET, né? Acompanhamento de processos também. Um tempo atrás aí, nós também tivemos aí algumas empresas que nos procuraram para colocar câmeras em linha de produção em lugares que têm linha de produção, mas que têm máquinas grandes e que, portanto, poderia ser de difícil acesso para os funcionários e por aí vai. Então, o CFTV é assim, eles são câmeras que podem ser usados também em outras áreas. E como são câmeras que muitas vezes você consegue colocar em ambientes de TI, a área de TI também consegue fazer outros usos disso aí, como a gente vai ver mais para frente. E aí, para a gente entender um pouco melhor aí o futuro, né? Pode parecer um pouco fora de foco essa frase aí, mas o pessoal que é da área de TI já deve ter ouvido falar da lei de Moore, né? Que foi uma lei, né, que ele formulou aí na década de 60. Aliás, o Gordon Moore foi um dos fundadores da Intel, e ele afirmou que o número de transistores em um chip duplica em média a cada 18 meses, mantendo o mesmo ou menor custo e mesmo espaço. Então, e ele acertou, né? Por incrível que pareça, ele disse uma coisa que às vezes é até complexa de a gente entender, mas ele acertou. Se você pegar a evolução dos chips de computadores da década de 70 para cá, vocês vão perceber que eles duplicaram, né, foram duplicando, foram aumentando consideravelmente a capacidade de processamento deles,
e mesmo assim ele manteve o mesmo custo. Né? Então, ou seja, a cada 18 meses, mais ou menos, os microprocessadores foram aumentando a sua capacidade e mantendo o custo. E isso nos levou a outras coisas. Né? Então, o que acontece? Se você analisar uma câmera IP, se você abrir uma câmera IP da Samsung, você vai ver que dentro da câmera existe um chip produzido pela própria Samsung. E isso é muito significativo, porque hoje, por que uma câmera IP que não custa absurdamente cara hoje consegue te fornecer uma imagem de alta resolução, consegue te fornecer uma imagem com uma taxa altíssima de frames por segundo, você consegue ter câmeras para CFTV que te fornecem 60 imagens por segundo numa resolução de 3 megapixels e ainda consegue fazer análise de vídeo. Porque os processadores que estão dentro dessa câmera, os chips que estão dentro dessa câmera, são extremamente poderosos. E à medida que eles vão aumentando a sua capacidade de processamento, o preço vai continuar o mesmo ou ainda cai. Né? Então, isso também está sendo aproveitado na área de CFTV. Esse negócio obviamente, do chip, dos processadores estarem sempre se desenvolvendo, não significa que eles vão ser usados apenas em computadores. Né? Então, se você comparar, por exemplo, um smartphone que saiu esse ano com um smartphone que saiu há 6 anos atrás, é uma diferença cabulosa no poder de processamento deles. Né? A mesma coisa com câmera IP. Se você pega uma câmera IP da linha WiseNet 3, com todos esses recursos e compara com uma câmera IP lançada há, sei lá, 5 anos atrás, não só da Samsung, mas como de outras marcas, você vê que a diferença é absurda. Então, essa tecnologia, em geral, né, que está acontecendo, que está aumentando aí no caso dos chips, ela também é absorvida aí pela a parte de CFTV, pelas câmeras IPs. Não é uma coisa que fica restrito ao mundo de TI. Ele também vai ser usado na sua televisão smart, também vai ser usado no seu smartphone, vai ser usado, enfim, em uma série de outros produtos aí que a princípio não seriam infectados, digamos assim, pela lei de Moore. E aí temos uma outra informação, né, que de acordo com estudos aí de diversas empresas, como Intel, Cisco e por aí vai, até 2020 nós teremos mais de 10 bilhões de coisas conectadas na internet. Né? Então, o que significa essas coisas? Serão o seu relógio, né? Hoje a gente já tem aqueles relógios que a gente chama de smart, então ele vai estar conectado na internet, sua cafeteira vai estar ligada na internet, sua televisão está ligada na internet, seu smartphone, seu tablet, seu computador e também, obviamente, a sua câmera IP. Né? Isso é um dado que vai acontecer. Na verdade, ele já está acontecendo. Né? Algumas pessoas nem se deram conta disso, mas isso já é uma realidade hoje. Né? Eu acho que uma das coisas assim que mais chama atenção, uma das coisas mais visíveis aí nesse ponto é a parte da TV, né, da TV Smart. Hoje a maior parte dos televisores que estão sendo vendidos são televisores Smart, né? São televisores que você vai colocar na internet direto, que hoje a maioria das pessoas já tem uma internet com Wi-Fi em casa, né? E esse Wi-Fi, essa internet com Wi-Fi hoje é muito mais barata, é muito mais acessível do que era há 10 anos atrás. E aí o cara põe a televisão dele ali, consegue acessar o Skype através da televisão, consegue acessar o Netflix, e isso já está mudando a forma de se fazer conteúdo, né, para broadcast. Hoje, a produção para a internet, ela está ficando tão importante quanto a produção que era feita para a televisão. Hoje você não pensa só em televisão. E esse exemplo que eu dei de televisão é só para dar uma alfinetada em relação a um dos mercados que há 15 anos atrás as pessoas não imaginariam muito que poderia ser assim e que mudou. A mesma coisa, você pode trazer isso para a CFTV. Né? Aquilo que há 10 anos atrás era um circuito fechado de TV, ou seja, era um circuito interno, que só
de câmeras que só o cara, que só o segurança veria ali dentro da empresa, hoje já é uma coisa que foi colocada na internet, né, e que pode ser vista em qualquer lugar do mundo, né? Então, esse é um mercado que também mudou. Ele já não é mais um mercado formado apenas por câmerazinhas e um gravador no meio do caminho, né? Ele já é um mercado que engloba uma tecnologia onde você vai colocar câmeras em rede, vai colocar câmera na internet, que você vai poder fazer muito mais uso dessas imagens aí que as câmeras estão produzindo. E aí a gente está até para mostrar aí uma câmera, né? Hoje uma câmera de CFTV, se você observar bem, é um computadorzinho, né? Você tem uma placa de rede, você tem uma interface de rede, você tem uma memória RAM, você tem uma CPU, você tem os processadores de imagem, por aí vai. Então ele é basicamente um computador e é um computador razoavelmente parrudo, né? Ele, com certeza, uma câmera IP hoje de CFTV, ela tem uma capacidade de processamento muito maior do que de alguns computadores aí no passado, né? Até pela velocidade com que ele trabalha. Você imagina assim, uma câmera IP, ela consegue manipular até 60 imagens por segundo numa resolução de 3 megapixels. Isso é muita coisa, isso exige muito processamento e muita memória, né? Então a gente pode tirar aí muito proveito da tecnologia que as câmeras aí estão nos fornecendo. E aí a gente tem também uma das maiores tendências no mercado. Já, na verdade, cloud computing hoje não é nenhuma tendência, né? Ela já é uma realidade. E que vai com certeza chegar também aí para o CFTV, para as câmeras de CFTV. Então, para quem não sabe, esse negócio de cloud computing, o que é? É basicamente você ter. Vamos lá, só para dar um exemplo. Então, antigamente você tinha ali na sua empresa um servidor com um banco de dados, né, e todo mundo acessava esse banco de dados de dentro da sua empresa e você dava manutenção. Se precisasse aumentar o espaço no banco de dados, você comprava mais disco rígido, colocava dentro desse servidor e por aí vai. Esse tipo de coisa hoje o pessoal coloca na nuvem. Então você acessa a internet, você vai acessar então um data center com um monte de servidores virtualizados, que pode estar em qualquer lugar do mundo, e vai acessar remotamente então esse seu banco de dados, essas suas informações, né? Então, sem precisar de nenhum programa adicional, né? Através do seu web browser que você usa, do seu Google Chrome, Internet Explorer, do seu Firefox, você vai acessar a nuvem, né? Você vai acessar um determinado endereço na nuvem e vai fazer o que você tem para fazer, né? Hoje em dia, isso já começa a se tornar uma certa realidade, né? Nós já temos um modelo de câmera que ela não precisa de um NVR, ela não precisa de nada. Por quê? Porque ela envia as câmeras para um servidor na nuvem. Qual que é a vantagem disso? Imagina que você tenha uma rede de lojas. Eu tenho 30 lojas espalhadas pelo país. Ao invés de eu colocar um NVR em cada loja, imagina que seja uma lojinha pequena e eu tenho uma câmera só em cada uma delas. Em vez de eu fazer uma infraestrutura, cabear, levar para um switch, do switch ir para um gravador, e eu gravar essas imagens separadamente, eu posso pegar essa câmera, se cada um desses locais tiverem acesso à internet, a minha câmera ela vai mandar essas imagens para a nuvem. Para o usuário final, não importa a infraestrutura, o que importa é que ele tenha acesso à nuvem também. Então, o cara está em qualquer lugar do mundo, ele abre o navegador dele e consegue ver as imagens ao vivo e imagem gravada das câmeras. Essa é certeza absoluta que é uma das maiores tendências que existe no mercado de CFTV. Como a gente fala sobre segurança, então normalmente usar só a nuvem talvez não seja a melhor opção para todos os clientes. Muito provavelmente, com o passar do tempo, o cara vai usar uma gravação do jeito que é feita hoje, um NVR, alguma coisa assim, e também vai usar a nuvem. Mas o serviço de CFTV,
muito provavelmente a maior parte dele vai para a nuvem, que é muito parecido com o que você tem hoje. Só que ao invés de você ter essas imagens e usar o seu link para que todo mundo acesse de fora, você vai simplesmente jogar isso em algum lugar na nuvem e as pessoas vão poder então acessar de qualquer lugar, né? Tanto a imagem ao vivo quanto gravada. Então, com esses bilhões aí de dispositivos conectados na rede, o armazenamento remoto também vai aumentar. Então, muito provavelmente, você não vai criar uma infraestrutura na sua empresa para gravar a imagem de um monte de câmera, fazer aquele banco de dados enorme. Você pode, na maior parte das vezes, jogar isso numa nuvem e assim você vai economizar com os seus custos aí de manutenção e custos de instalação de hardware. E se você, obviamente, e aí, mas aí eu quero aumentar, em vez de gravar 3 meses, eu quero gravar 6. A nuvem, ela permite isso, né? É o que o pessoal chama aí de elasticidade. Então, você pode alocar recursos de acordo com o que você precisar. Esse mês eu preciso de mais recursos, no mês que vem eu vou precisar de menos, nessa semana eu vou precisar de mais gente acessando, na outra eu vou bloquear e quase ninguém vai ver. Você faz isso à vontade na nuvem, você não fica preso a uma determinada infraestrutura que você precisa manter para fornecer esse tipo de serviço. Uma outra coisa, como a gente havia comentado, a internet das coisas, né, que obviamente também vai ser usado pelas câmeras de CFTV, né? Então, além do seu drone, além dos objetos que estão conectados na sua casa, como o alarme de incêndio, a sua cafeteira. Eu dou exemplo de cafeteira porque é engraçado, né? Que é um exemplo que o pessoal acha fútil, mas que vai acabar, mas que está sendo tão fácil de implementar que vai ser uma coisa que vai ser normal no futuro, né? O cara está no carro, indo para casa, ele quer sei lá, ele quer um café, então ele vai dar um comando aí para a cafeteira começar a esquentar o café para ele, remotamente. Isso, há 20 anos atrás, era uma coisa que parecia inútil e muito difícil de fazer. Hoje, está tão simples você conseguir fazer isso, você já tem uma estrutura tão preparada para isso, que é só o cara colocar esse tipo de ideia para funcionar. Né? Então você já tem internet, o cara está no 3G no carro dele, por pior que seja o 3G, ele consegue acessar a casa dele, e essas coisas elas não precisam de uma quantidade grande assim de banda para você fazer funcionar. Né? E obviamente o CFTV também vai estar conectado, né? Também vai fazer parte dessas coisas, né? Ela não vai ficar de fora. Né? Isso é uma coisa que, por exemplo, no mundo analógico você não conseguiria fazer. Né? A câmera analógica eu só poderia colocá-la na rede se eu colocasse um DVR na rede e o DVR tivesse todas essas características. Né? Hoje não, hoje o cara com uma câmerazinha ali dentro da casa dele, ele pode monitorar o filho dele, ele pode obter informações aí da casa dele remotamente através do seu smartphone. E aí a gente também tem a questão do CFTV fornecendo informações para o Big Data. Se você analisar tudo que eu comentei até agora, essa parte de Big Data, internet de coisas e computação em nuvem, elas são muito ligadas, né? Elas estão costuradas uma na outra. Tá? Elas elas não são exatamente coisas absolutamente independentes. Explico. Primeiro, né? Então, para quem não sabe, o que é o tal do Big Data? Né? O Big Data não é um conceito muito novo, mas é mais ou menos o seguinte. Imagine, hoje em dia você tem uma quantidade gigantesca de dados aí sendo produzidos o tempo inteiro. Né? Seja o cara que tem um blog, que está escrevendo ele num smartphone, informações sobre meteorologia, informação das suas câmeras de CFTV, IP, tudo isso gera informações. Até algum tempo atrás, era possível você tabular informações apenas de bancos de dados estruturados. Então, imagina assim, um exemplo que eu gosto de dar. Imagina que uma loja de varejo. Então, essa loja, a partir das informações do CRM dela, ou a partir dos dados contábeis dela, ela consegue determinar quais são os produtos que ela mais vende,
quem é o público dela, como é que o pessoal gosta de pagar, em que época do ano eles vendem mais e por aí vai. O que ele não consegue determinar é quem não compra deles, ou por que eles não conseguem analisar quem não compra. Né? Eles não têm informação de fora do que eles conseguem fazer dentro da própria loja deles. Né? E o Big Data ele fornece isso. Então, pegando uma série de outras informações que não é só da loja deles, eles conseguem determinar por que eles não vendem para o público X, por que o cara de determinada localidade não compra os produtos dele, né? Baseado nas informações que eles não teriam, que eles não têm, aliás, do cliente que não são deles. Né? Isso também tem a ver, isso também pode ser colocado junto com a parte de análise de vídeo. Né? E junto com a parte que eu havia comentado anteriormente sobre o uso do CFTV para outros fins que não sejam de segurança. Então, hoje, é comum, né, a gente mesmo tem uma câmera que faz isso, você ter uma câmera que você vai colocar numa loja e essa câmera vai ter um contador de pessoas. Né? Esse contador de pessoas, ele vai, a câmera vai contar a entrada e a saída de pessoas, o tempo de permanência delas, e no final do dia, o software vai pegar essas informações da câmera, né? Veja que isso não tem absolutamente nada a ver com segurança, e ele vai poder passar para o pessoal de marketing um relatório informando quantas pessoas entraram na loja, quantas pessoas saíram, qual foi o tempo de permanência para cada uma, em qual parte da loja elas permaneceram mais. Inclusive, isso pode ser visualmente através de mapas de calor. Né? Então, o cara já tem a câmera instalada na loja dele, a câmera já está instalada e já está monitorando o ambiente. Então, ela consegue fazer uma análise de vídeo. Né? O mapa de calor, o que é? O lugar que está com a cor mais avermelhada quer dizer que teve mais movimentação. A que está com cores mais claras teve menos movimentação. E isso, então, consegue dar para o pessoal de marketing a informação de, pô, então eu fiz uma campanha ali, eu fiz uma promoção das calças e a região da loja onde tem as calças está vermelha porque mais gente foi para ali. Agora ninguém passou na área de brinquedo. Então eu tenho que fazer uma ação para o pessoal também ver que a gente tem brinquedo aqui, esse tipo de coisa. Né? Eu não sou da área de marketing, então também não sei falar, dar exemplos tão bons assim. Mas assim, para você ter uma ideia de que é possível você utilizar as câmeras de CFTV para determinar coisas relacionadas a marketing também, né? E ao desejo das pessoas. As câmeras IPs, parece que não, mas elas têm um potencial para fornecer informações para um Big Data gigantesco. Por quê? Porque uma das características do Big Data é que a análise dos dados, primeiro, pode vir de qualquer lugar. Não precisam ser dados estruturados. Não precisa ele não está analisando um banco de dados em SQL. Ele está analisando basicamente qualquer coisa. Né? Isso aí, e como é que ele faz isso? Ele faz isso através de diversas tecnologias. Né? Uma delas é o Hadoop, que foi criado pelo Yahoo. Né? Basicamente, é ela que consegue fornecer o armazenamento dessas informações distribuídas. Né? E aí tem a análise do MapReduce, que é um programa desenvolvido pela Google e tudo. E assim, eles conseguem analisar qualquer coisa. E esse qualquer coisa, a câmera está cheio. Né? Então, as nossas câmeras IPs, por exemplo, elas têm primeiro vídeo. Então, você consegue, por exemplo, pegar dados de algum software que fez mapa de calor, você consegue pegar log das câmeras. Né? Então, existem alguns casos já de lugares no mundo, tem uma rodovia não, tem uma ferrovia na China, tem algumas cidades como Nova York que o sistema de trânsito ele consegue ser controlado por informações que venham de câmeras, que venham de log de câmeras. Então, por exemplo, você tem câmeras colocadas numa avenida e essas câmeras elas conseguem, por exemplo, determinar que muitos carros estão parados por muito tempo num determinado local. Isso é trânsito. Você não tem um cara vendo, mas você tem uma câmera informando para você que ali tem
precisa ser feito alguma coisa. Pode ter sido, por exemplo, um acidente. Então, sem ter ninguém por cima, né? Sem ter ninguém no ar vendo, você consegue mapear áreas na cidade com esse tipo de informação, né? E o Big Data ele consegue traduzir isso para o cliente, né? A parte de log também, né? Então, uma coisa que pouca gente sabe é que o log, não só das suas câmeras, mas log de servidor, o log do seu servidor Apache, que normalmente era uma coisa usada apenas por administradores de rede, hoje já é usado no Big Data para você conseguir dados aí referentes à parte de marketing e tudo mais, né? Então você tem uma série de recursos que as câmeras IPs possuem que podem ser usados pelo Big Data. Esse ainda é um potencial muito pouco explorado, muito pouco explorado, né? E quando a gente fala Big Data, a gente não precisa necessariamente estar se referindo a uma Big Data, a uma quantidade gigantesca de dados, né? Hoje você pode, por exemplo, utilizar recursos de análise de dados para poucas lojas, né? Quando você usa o Big Data, não significa que você está usando tudo o tempo inteiro. Eu posso, por exemplo, pedir para usar somente dados relacionados às minhas lojas que estão no interior de São Paulo. Então, eu já tenho minhas câmeras nas lojas, elas já estão instaladas, e eu posso, com um software de terceiros, pegar as informações dessas lojas e analisá-las de alguma forma. Eu já tenho a câmera IP, ela já está me fornecendo. Eu só preciso pegar isso e utilizar de alguma forma, né? E existem N maneiras de você fazer isso. Então, esse aqui é um mercado muito pouco explorado, muito pouco mesmo, né? Eu diria que quem começar a explorar bem esse mercado hoje vai ter chance de, no futuro, solidificar algum tipo de produto, né? E as câmeras estão aí. Lembrando que, no caso da Samsung, a Samsung fabrica a câmera e fabrica a tecnologia que você pode colocar em outros tipos aí de produto. Então a gente não é o seu concorrente, a gente é o seu parceiro. Você pode, por exemplo, comprar as câmeras da Samsung e usar elas para aquilo que você quer fazer. As nossas câmeras são de plataforma aberta. Então você consegue, se você é programador, você provavelmente vai entender melhor isso. Mas um bom programador, ele vai receber o nosso SDK, nossa API, nossas APIs, né, dos nossos produtos, e ele vai conseguir então buscar esses dados diretamente na fonte e tratar eles da maneira que ele quiser. A nossa plataforma é aberta para isso, é para que realmente o desenvolvedor consiga criar suas soluções com as nossas câmeras. Tá? Inclusive o nosso software mesmo, o nosso VMS, a gente também fornece a API dele para que você possa usar no seu universo de soluções. As câmeras da linha WiseNet 3, para vocês terem uma ideia, elas já vêm com memória a mais para você poder inserir dentro da câmera um aplicativo. Então você fala, bom, o meu cliente ele tem uma necessidade especial. Ele quer, sei lá, fazer contagem de pessoas durante o dia e mandar isso para um servidor. Você pode desenvolver um aplicativo para que ele faça essa contagem e coloque dentro da câmera e venda a nossa câmera como um produto de contagem de pessoas, ao invés de vender a nossa câmera como um produto de CFTV. Então, é um potencial que ainda está para ser explorado, né? A gente já tem algumas empresas fazendo isso, a gente já tem algumas empresas de olho nesse mercado e já estão aí procurando a gente para usar as nossas câmeras aí para esse tipo de aplicação. Tá? E aí, para finalizar, uma pergunta, né? Como fazer parte desse futuro, né? Então, primeiro, esse futuro, ele tem vários caminhos para seguir. Você não precisa ser necessariamente um profissional de TI para se aproveitar disso, né? Como eu cansei de dar exemplos aqui, se você for um profissional de marketing, você pode se aproveitar disso. Se você for um profissional de vendas, você vai se aproveitar dessas informações. Se você for um profissional da área financeira, você pode se aproveitar de Big Data, de Cloud e tudo mais. No caso do CFTV específico, né, como
como existe muita coisa ainda para ser desenvolvida, é muito possível que um profissional de TI consiga desenvolver aplicações e desenvolver meios de se utilizar dessas tendências, né? Então, essa área de CFTV, há 15 anos atrás, era uma área basicamente tomada aí pelo pessoal de segurança, né? Quem cuidava da área de segurança há 15 anos atrás era basicamente o pessoal de segurança. Era o segurança, o chefe de segurança, o vigilante e tudo mais. Hoje, a área de CFTV, ela, obviamente, é usada pela área de segurança, mas quem tem tomado conta dessa área é o pessoal de TI, né? Porque as câmeras são IPs, elas não param de avançar. Então, hoje uma câmera IP ela tem todas as características e funções e se enquadram nos padrões de rede. Então, as câmeras IP hoje elas trabalham com protocolos que você encontra em qualquer switch, né? E você coloca a câmera de rede na rede, assim como você põe um computador, né? E você, obviamente, consegue tirar vantagens disso que você não tiraria no caso do analógico, né? Inclusive, até os nossos, eu falo dessa forma, mas assim, a Samsung ainda produz, ainda fabrica e ainda desenvolve produtos novos para CFTV analógico. Os nossos DVRs você também põe na rede, você também consegue acessar ele remotamente, ele também tem diversos protocolos de rede, né? Para mostrar justamente que tudo isso hoje já faz parte da área de TI, já não é mais uma coisa exclusiva da área de segurança. Então, o cara de TI aí que ficar antenado aí nessas tecnologias, ele vai poder ter aí várias oportunidades boas aí para frente. Tá legal? E é isso aí, galera. Para terminar, eu deixo uma dica aí. Vocês podem estar procurando tanto a Samsung direto quanto a Axion e continuar aprendendo aí sobre tecnologia através aí do Samsung Tech Win Academy. A gente vai ter aí um novo portal onde a gente vai deixar alguns cursos, né, para o pessoal poder acessar a qualquer momento, de qualquer lugar, tudo sempre gratuito, em português, né? E aqui temos algumas coisas que a gente faz na área digamos, de capacitação profissional. A gente tem cursos online, a gente tem as certificações, nós vamos ter webinars como esse aí constantemente e temos também os nossos cursos presenciais que vocês podem estar participando aí a qualquer momento. Tá? Eu vi aqui eu estou vendo aqui que tem algumas perguntas no chat. Deixa eu ver. Ou se vocês tiverem já alguma pergunta, quiserem colocar aí no chat para a gente fazer. A gente vai estar, como o Eric falou no começo da apresentação, a gente vai disponibilizar esse material aí para o pessoal que colocar o e-mail, né, na frente aí no GoToMeeting, né, poder entrar em contato com vocês e deixar aí todo esse material aí. Adriano, você conseguiu identificar a pergunta aí no chat? Se quiser, eu tenho aqui. Não, se você quiser então mandar, porque tem Eu algumas, vou, algumas que eu tá, não consigo. legal, vou falar para todo mundo então. A pergunta é o seguinte, é do Renato. Ele pergunta sobre a utilização de câmeras IP em locais com grande campo eletromagnético. Como substituir, substituir. Eu já não entendi como. Subestações de energia. Isso, exatamente, exatamente. Então, na verdade, o que acontece? Qualquer equipamento eletrônico com um local com grande campo eletromagnético pode sofrer danos, né? Existem assim, o que eu já vi câmera independente de ser IP ou analógica. Antigamente
Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas antigamente realmente as câmeras IPs elas eram mais sensíveis do que as analógicas. Hoje em dia nem tanto. Tanto uma quanto outra tem o mesmo nível de proteção. Muitas vezes o que vai determinar se você pode ou não usar essa câmera no local desse é a caixa de proteção onde você vai colocar ela, né? Mas se for dentro de uma subestação, independente de ser uma câmera IP ou de ser uma câmera analógica, você vai poder ter problema aí com a interferência e pode queimar, tostar o circuito dela. Tá? É mais ou menos isso. Mas aí você tem que medir qual que é esse nível de interferência que você vai ter e de repente você pode usar uma caixa de proteção adequada para esse tipo de coisa. Tá? Normalmente também o pessoal nesse tipo de aplicação não utiliza cabo TP, utiliza fibra ótica, né? Justamente por causa desse tipo de interferência. Tem uma outra pergunta Eu aqui tô- também, do Jorge Hum. da Costa Seabra. Existe microcâmera Samsung para aplicação em biomedicina? Não, no momento a gente não tem microcâmera. Na verdade, assim, a gente tem uma pinhole, que é uma câmera extremamente pequena, é só um tubinho bem pequenininho mesmo, que você pode usar em biomedicina. A gente, que nem eu falei, uma câmera de CFTV, ela pode ser usada de diversas formas. Então, quando você entra no catálogo da Samsung, a gente não discrimina o que é uma câmera para medicina, o que é uma câmera para trânsito, o que é uma câmera para nada. A gente normalmente a gente faz essa indicação de acordo com a necessidade do cliente. Mas a gente tem câmeras bem pequenininhas que o cara poderia de repente até pendurar no médico ou tal e usar para fazer uma cirurgia e transmitir isso remotamente. Isso aí dá para fazer. Legal. O Ari, ele pergunta o seguinte: Bom dia. Temos algum case concreto de Big Data com o CFTV? Talvez da parte Samsung ou algum que você conheça? Ah, na CIAB, a gente foi procurado por umas 3 empresas que já estão fazendo isso, mas é uma coisa ainda muito no começo. Se eu não me engano, posso estar falando bobagem, se não me engano, a Ener já tem alguma coisa assim, o Shopping Center Norte tem alguma coisa assim, não necessariamente com câmera da Samsung, mas com análise de fluxo de pessoas, análise de horários onde entram mais ou menos pessoas. Já existem vários lugares assim. A gente foi procurado por uma rede de lojas que não pediu para a gente não a identificar ainda por enquanto, que era para aproveitar o parque que eles tinham e usar um software de análise para marketing que vai pegar a imagem, vai pegar a informação não só de log de câmera, mas de outras coisas, inclusive analisar a expressão facial dos clientes. Tem algumas coisas, tá bem no começo, mas os cases ainda eles ainda estão muito tímidos ainda, né? E o pessoal não divulga muito porque isso, de certa forma, também é uma vantagem competitiva. Então, como é uma coisa que está bem no começo, o pessoal ainda está vendo quais são os resultados, estão aprimorando, então é uma coisa que é difícil você conseguir alguém que vou te mostrar um case e vai divulgar para todo mundo. Mas existe, já é uma realidade, inclusive aqui no Brasil. Tá. Uma outra pergunta da Service: Quais as principais diferenças entre a HD CVI e IP? A gente hoje vai estar com. A gente tem uma. Bom, o que ele está, na verdade, comparando é uma câmera analógica com uma câmera IP. Né? O HDI CVI ele te dá a imagem analógica, você usa cabo coaxial, você usa um DVR, toda a estrutura de um CFTV analógico para uma imagem de maior resolução. A gente vai estar lançando aqui esse ano uma linha AHD, é uma linha analógica de 2 megapixels, que você vai transferir através de cabo coaxial. No cabo coaxial,
ele vai mandar lá para um gravador, para a câmera analógica, que também vai ser feito para fazer esse tipo de gravação. Mas ela não é uma câmera IP, né? Ela vai tratar apenas a imagem. No caso da câmera IP, tudo ali para a câmera e para quem está recebendo aquilo são dados. Então, a câmera IP, além de ela mandar a imagem, ela manda toda essa parte de inteligência. Ela manda os metadados, ela tem a parte de log e por aí vai. Então, as diferenças ficam meio nessa parte do que elas fazem em termos de inteligência, de log, como é que elas se comportam numa rede. Uma câmera SVI ou HD, elas ainda são analógicas. Apesar da imagem ser uma imagem muito próxima, às vezes praticamente igual a uma câmera megapixel, ela ainda é classificada como uma câmera analógica. Legal. O Emanuel Jesus, ele pergunta o seguinte: cabeamento blindado pode resolver o problema de interferência? Ele queria dizer um pouco sobre aquela situação das subestações. Então, aí assim, sim e não. Sim, porque o cabeamento blindado ele tem terra, mas não tenho certeza. Mas eu acho que por um caso, assim, existe esse terra e essa blindagem que tem, ela tem um limite. Então, se a descarga, numa subestação, uma descarga elétrica, por exemplo, ela pode ser grande o suficiente para, inclusive, danificar essa blindagem. A gente tem, por exemplo, na Samsung, para vocês terem uma ideia, uma caixa anti-explosão. Para que serve uma caixa anti-explosão? Justamente para ambientes como esse, né? Uma descarga elétrica que possa vir por um cabo de par metálico pode fazer com que a câmera venha a sofrer algum tipo de dano por causa de faísca, por causa de eletricidade mesmo. Então, se for num local que tenha gases, por exemplo, para ela não explodir o ambiente, ela explode, aliás, ela mantém aquele problema dentro dessa caixa de proteção. Então, assim, por esse motivo também eu acredito, é a opinião pessoal minha, que a fibra ainda é mais indicada do que um par metálico. É a mesma teoria. Tudo que você faz para uma câmera IP é o que você faz para uma rede de computadores. Normalmente, quando você vai utilizar, você vai montar uma infraestrutura de rede numa fábrica, por a fábrica conter muitos geradores, muitos equipamentos que geram interferência eletromagnética, você vai optar por usar fibra ótica ou um cabo STP, ou um cabo com aquele dreno, aquele negócio todo. A mesma teoria com CFTV. Agora, quando a gente fala sobre subestação de trabalho, eu não sei exatamente qual que é a posição da câmera e por onde que vai passar esse cabo. A depender do caminho por onde esse cabo vai passar, talvez nenhum cabo STP dê conta, mas aí tem que fazer um estudo melhor do local, você tem que ter mais detalhes aí, se vai ter onde ele fazer aterramento, se não vai, se ele vai ficar muito perto de máquinas ou não vai, enfim. Aí, mas eu continuo achando que para uma subestação o cabeamento com fibra é mais interessante. Legal. O João Paulo lhe pergunta o seguinte: a WiseNet, aí eu acho que tanto a WiseNet Lite quanto a 3 já vem com microfone para captação de áudio? Depende da câmera. Câmera, ah, câmera box só tem na linha WiseNet 3. A câmera box ela tem entrada para microfone. Ela não vem com o microfone, mas ela tem entrada para o microfone. No caso de câmera Dome para ambiente interno, tanto as câmeras da linha WiseNet 3 como da WiseNet Lite, elas já vêm com o microfone embutido. A diferença é que as câmeras da linha WiseNet 3 elas têm áudio bidirecional. Então, além de ela captar o áudio, ela pode receber o áudio, né? Você pode ligar uma caixinha de som na câmera. No caso da linha WiseNet Lite, não, o áudio é unidirecional. Então, ele já vem com o microfone embutido, ele capta o áudio do ambiente e envia para o software. Mas aí depende um pouquinho do modelo. Normalmente, a única que vem com câmera com o microfone embutido são as câmeras fisheye e as câmeras com dome para ambiente interno. As câmeras para ambiente externo,
que são as antivandálicas, no caso da Samsung, ela tem entrada para microfone, mas você precisa comprar o microfone à parte. Legal. O Ari faz uma boa pergunta aqui. O sistema analógico ganhou uma sobrevida com a tecnologia HD CVI. Isso define uma tendência para a preservação do legado analógico? Também, também, porque assim, o analógico, mesmo que tem muita gente que critica o analógico, mas o analógico ele funciona bem. Ele funciona muito bem, tanto que ele está aí até hoje e muita gente não quer se desfazer dele. Então, assim, às vezes o cara ele tem um parque de câmeras analógicas funcionando muito bem e ele tem um gravador que funciona muito bem. Só que para ele não ter que, de repente, substituir tudo de uma vez, ele pode, por exemplo, trocar uma câmera que queimou por uma câmera de maior resolução, né, assumindo que ele também consiga depois trocar o gravador ou ele tenha onde ver essas imagens aí. Né? Que assim, não adianta você também ter uma câmera SVI e ter um gravador normal. Você não vai ver a diferença da imagem na hora na imagem gravada. Né? Você tem que ter os dois. Mas aí você consegue manter a infraestrutura, né, e trocar apenas os equipamentos. Às vezes o cara gosta mais de analógico, então às vezes ele precisa que uma das pouquíssimas, se não a única desvantagem que o IP tem é que se o cara não faz uma infraestrutura muito boa, ele pode ter um pouquinho de problema de delay no caso de câmera megapixel. Então, assim, para a câmera, que é um computadorzinho, transmitir uma imagem IP de alta resolução, ela consegue. O problema é que isso vira pacote e trafega na rede. Então, se a rede do cara não for grande coisa, se o micro do cara não tiver um bom processamento de vídeo, você vai ter um delay no momento em que a câmera faz essa imagem e no momento que é exibido. Se esse delay não pode acontecer de maneira nenhuma, aí talvez o analógico seja mais interessante. Então, nesse caso, o pessoal, por exemplo, que lida às vezes com trânsito ou com alguma coisa que ele tem que ter o detalhe no momento que aquilo acontece, que nem quando o cara está no metrô ou então monitorando uma estação de trem, ele vai preferir o analógico. Em vez de ele jogar o analógico dele velho fora e tentar trabalhar com IP, ele pode manter toda a infraestrutura dele, que ele já tem analógico, a fonte, cabeamento, tudo, e trocar só as câmeras. Né? Obviamente, né, uma das maiores críticas ao mundo analógico, principalmente quando a gente fala de equipamento de baixo custo, é a qualidade da imagem. Né? O cara ele paga, às vezes, baratinho numa microcâmera, mas a imagem é uma porcaria. Né? Para ele não ter que, às vezes, migrar para um sistema IP só porque a imagem do analógico dele é ruim, ele pode comprar, aí sim, também uma câmera analógica de alta resolução, usar a mesma infraestrutura e ter um analógico de ótima qualidade de imagem. Né? Porque o analógico ele ficou muito atrás do IP na questão de qualidade da imagem. Né, ficou muito para trás e isso fez com que muita gente também migrasse por IP, porque aí você tem uma série de recursos nas câmeras que você consegue deixar a imagem maior, tipo, ter resoluções maiores, ter maiores velocidades do que câmera analógica. Então, sim, essa, isso vai dar uma sobrevida muito boa para o analógico, tanto o HD, né, quanto o SVI. Tudo isso vai deixar o analógico aí mais um bom tempo no mercado, com certeza absoluta. Legal. Uma última pergunta aqui do Marcos Falcão. Acho que existem algumas outras perguntas, mas eu vou, até para a gente se manter dentro do horário, eu vou repassar para você depois, Adriano, e aí com o tempo você responde talvez essas perguntas que não foram respondidas. Mas uma Uhum. última pergunta do Marcos Falcão. Os kits recém-lançados de NVRs mais câmeras IP vêm com análise embarcada? Bom, vamos lá. No caso da Samsung, né? No caso da Samsung, as câmeras que estão nos kits são câmeras da linha WiseNet Lite. As câmeras da linha WiseNet Lite, elas vêm com análise de sabotagem. Então, se a câmera for retirada do local, ou se alguém colocar um saco de lixo em cima dela para tapar, ela vai dar um alarme.
No caso das câmeras, e só, né? São poucas análises. E os kits que vêm com fisheye, o fisheye também tem algumas análises aí também. Mas o NVR em si ele não faz nenhum tipo de análise de vídeo. Então as análises que vêm nos kits que a gente está lançando são bem mais simples, né? Mas aí cada caso é um caso. É bom dar uma olhada no catálogo para ver o que tem. Mas normalmente, por via de regra, câmera com EyeSnet Lite só tem a detecção de movimento e a questão da sabotagem. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, eu queria primeiramente agradecer a todos, né? A audiência foi muito boa desse webinar. Parabenizar o Adriano, até para mim que estou dentro desse mercado não tanto tempo assim, mas foi bem interessante, particularmente dizendo, né? Eu queria deixar também alguns recados para quem entrou depois. Todos os webinars, todos os treinamentos, certificações, nós divulgamos antes que eles aconteçam nas nossas mídias sociais. Ora nas nossas mídias sociais, ora no nosso mailing de e-mails. Tá? Então, minha sugestão para todos é que, se vocês quiserem, acho que seria bem interessante que vocês seguissem a Axion nas mídias sociais. Facebook, LinkedIn são as que nós mais atuamos. Existem um grande número de webinars também no YouTube. Então vocês podem procurar, no Facebook é bem simples, é só procurar por Axion Distribuidora, no LinkedIn é a mesma coisa, Axion Distribuidora. Já no YouTube vocês podem procurar por Axion TV, tudo junto, tá? Eu estou colocando aqui no chat para todos, então é Axion TV. Tá? Novamente, eu queria ressaltar o seguinte, para todos que entraram depois, não deixem de ir lá no topo superior aí do seu gerenciador aí desse webinar, onde está escrito Go to Meeting, cliquem lá, editem o nome e o e-mail, coloquem o nome e o e-mail que vocês queiram receber essa apresentação. Nós já gravamos, o vídeo está todo gravado, e o Adriano vai me disponibilizar também essa apresentação em PDF, eu vou mandar para todos vocês. Gostaria novamente de agradecer a audiência, foi um número muito grande de pessoas, muito obrigado mesmo, obrigado pelo tempo de vocês. Adriano, novamente, muito obrigado, ótimo webinar, acho que foi um tema bem bacana para todos e até o próximo. Tá, galera, eu também queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer a Axion aí pelo espaço. E é isso aí, qualquer coisa vocês já sabem onde encontrar a gente. Muito obrigado, gente, até mais. Eu que agradeço. Falou, tchau, tchau, pessoal.